Em 19 de outubro de 2025, o Consórcio Internacional de Rastreamento Orbital confirmou algo que nenhum modelo gravitacional previu. O objeto interestelar 3I Atlas executou 2 correções de trajetória em menos de 48 horas. A primeira manobra ocorreu às 3 horas e 14 minutos UTC do dia 17. A segunda, às 2 horas e 51 minutos do dia 19. Enquanto isso, o Observatório de Dinâmica Espacial de Harvard segurava por 72 horas os modelos de perturbação que poderiam explicar o fenômeno, não um atraso de horas. 3 dias inteiros de silêncio institucional, enquanto telescópios ao redor do planeta registravam algo sem precedente. Cometas seguem órbitas previsíveis ditadas pela gravidade. Então, o que está acontecendo com 3I Atlas? E por que uma das instituições mais respeitadas do mundo demorou tanto para compartilhar dados que deveriam ser públicos imediatamente? Porque o que vamos destrinchar aqui pode ser a observação astronômica mais importante da sua vida. E o tempo para entender está acabando. Para você ter uma noção clara, isso equivale a aproximadamente 359 milhões de quilômetros. Quase o dobro da distância entre a Terra e Marte, quando os planetas estão mais próximos. O objeto viaja a uma velocidade de 87 km por segundo. Converta isso para unidades que façam sentido no seu dia a dia. 194 mil milhas por hora. Rápido o suficiente para cruzar a distância entre São Paulo e Nova York em 32 segundos. Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado, viajava a 70 km por segundo quando passou por aqui em 2017. 3I Atlas é 23% mais rápido. A trajetória também chama a atenção. Excentricidade orbital de 1,19. Qualquer valor acima de 1,0 significa trajetória hiperbólica, algo que vem de fora e nunca voltará. O objeto está apenas de passagem, mas tem mais. O ângulo de inclinação eclíptica é de apenas 1,7 graus. Para um corpo que supostamente veio de outra estrela, atravessando o plano galáctico em ângulo aleatório, esse alinhamento quase perfeito com o plano do Sistema Solar é estatisticamente improvável. Pense em atirar uma bola de tênis do último andar de um arranha-céus e acertar uma moeda no chão. Esse nível de improvável. O satélite WISE-2, um telescópio infravermelho em órbita polar, captou a assinatura térmica do objeto na segunda semana de outubro. O WISE-2 mede radiação infravermelha, o calor que todos os corpos celestes emitem. Quanto mais quente, mais brilhante na faixa do infravermelho. O que ele detectou foi isto. A face de 3I Atlas, voltada para o Sol, registrava 310 Kelvin. A face oposta, protegida da luz solar direta, marcava apenas 140 Kelvin. Isso representa uma diferença de 170 graus Kelvin entre hemisférios de um objeto que deveria estar girando e equilibrando sua temperatura gradualmente. No Chile, o telescópio Pan-STARRS capturou a curva de luminosidade, o padrão de quanto o objeto brilha ao longo do tempo conforme reflete a luz solar. O que os dados mostraram foi uma periodicidade de 6,02 horas, mas não qualquer periodicidade. O desvio padrão ao longo de 11 dias de observação ficou em apenas 0,703 horas. Isso é uma precisão de 10 segundos mantida por mais de uma semana. É o tipo de estabilidade que você vê em satélites artificiais com sistemas de controle de atitude, não em rochas espaciais girando caoticamente. Dra. Lena Prokovic, do Instituto Austral de Dinâmica Orbital, resumiu assim: asteroides e cometas naturais exibem o que chamamos de tumbling, uma rotação irregular causada por impactos, desgaseificação assimétrica e torques gravitacionais acumulados. O que 3I Atlas apresenta é rotação estabilizada. Isso não combina com a história natural de um objeto que viajou milhares de anos-luz pelo espaço interestelar. O complexo de radioastronomia do Atacama, uma rede de antenas que escuta o universo em frequências de rádio, detectou emissão contínua em 1,42 GHz. Essa é a linha do hidrogênio, a frequência natural em que átomos de hidrogênio emitem radiação eletromagnética. É uma das assinaturas mais comuns do cosmos. Nuvens de gás interestelar brilham nessa frequência. Mas 3I Atlas não é uma nuvem de gás. É um objeto sólido. E o sinal apresentava modulação de 0,8% a cada rotação completa do objeto. Essa modulação rítmica nunca foi documentada em cometa ou asteroide. Jamais. Quando um objeto gira no espaço exposto à luz solar, a rotação distribui o calor recebido por toda a superfície ao longo do tempo. É como girar um espeto de churrasco sobre as brasas. Mesmo que um lado receba calor direto por algumas horas, o outro lado já foi aquecido no ciclo anterior. A diferença de temperatura entre hemisférios em um asteroide típico fica entre 20 e 40 Kelvin. 3I Atlas apresenta 170 Kelvin de diferença. Isso só seria possível se uma face estivesse sendo ativamente aquecida ou resfriada.
ou se o albedo, a capacidade de refletir luz, fosse radicalmente diferente entre os dois lados. Pense em um espelho de um lado e carvão do outro, mas isso não acontece em rochas espaciais. Anomalia 2. A precisão da rotação. Objetos naturais no espaço não mantêm periodicidade tão exata. Cada jato de gás expelido por um cometa causa um minúsculo torque que altera a velocidade de rotação. Cada partícula de poeira que escapa muda o momento angular. Ao longo de dias, essas mudanças se acumulam. A rotação acelera ou desacelera. O período varia, não com 3i Atlas, 6 horas e 2 minutos repetidas vezes com variação inferior a 10 segundos. Isso exige ou uma geometria perfeitamente simétrica, o que é geologicamente impossível, ou algum mecanismo de estabilização. Eles podem refletir ondas eletromagnéticas, mas não geram emissão própria nessa frequência, e muito menos de forma modulada, sincronizada com a rotação. Doutor Emílio Vargas, do Centro de Radioastronomia Andina, comentou: é como se houvesse uma fonte pontual no objeto, emitindo continuamente, e conforme ele gira, nossa linha de visão capta variações de intensidade. Isso não tem análogo em nenhum fenômeno cometário conhecido. Anomalia 4. As correções de trajetória. Às 3 da manhã, UTC, do dia 17 de outubro, estações de rastreamento em 3 continentes registraram uma mudança sutil, mas inequívoca no vetor de velocidade de 3i Atlas. Não foi aceleração gradual. Foi uma alteração discreta e instantânea nos registros telemétricos. 48 horas depois, outra correção. Cometas podem alterar trajetória quando expelem gases, um fenômeno chamado efeito foguete não gravitacional. Mas esses jatos são visíveis. Deixam rastros de gás e poeira que brilham sob luz solar. 3i Atlas não exibe coma, a nuvem de gás que envolve cometas ativos. Não há cauda. Não há jatos observáveis no espectro visível ou ultravioleta. Objetos interestelares deveriam chegar de qualquer direção, com inclinações distribuídas aleatoriamente. A probabilidade de um objeto vindo do espaço profundo alinhar-se tão perfeitamente com o plano do Sistema Solar é inferior a 1%. Não impossível, mas improvável o suficiente para levantar sobrancelhas. Se você adicionar as correções de trajetória a esse alinhamento, a probabilidade combinada cai para menos de 1 em 10.000. Análise preliminar sugere que as correções não reduziram significativamente a velocidade do objeto. Se fosse desgaseificação natural, esperaríamos perda de massa e consequente desaceleração detectável. Não observamos isso. O objeto mantém seus 87 km por segundo. É como se as manobras tivessem sido calculadas para alterar direção sem custo de velocidade, algo que exige eficiência energética extrema. 3i Atlas foi detectado exatamente no momento ideal para observação detalhada antes do periélio, mais cedo, e estaria longe demais para imageamento de alta resolução. Mais tarde, e a geometria orbital dificultaria rastreamento contínuo. As manobras ocorreram justamente quando o objeto estava sob máxima vigilância de múltiplos observatórios. Coincidência ou não, é impossível não notar o timing quase orquestrado dos eventos. Talvez os sensores estejam calibrados incorretamente. Talvez haja ruído nos dados que estamos interpretando como sinal real. Mas 3 sistemas independentes, em hemisférios diferentes, usando tecnologias distintas, todos registraram as mesmas anomalias. O WISE-2 usa sensores infravermelhos. O Pan-STARRS usa câmeras CCD no espectro óptico. O complexo do Atacama usa antenas de rádio. Para ser erro instrumental, os 3 sistemas teriam que falhar exatamente da mesma maneira ao mesmo tempo. Isso não é provável? Isso é coordenadamente improvável. Segunda explicação: desgaseificação assimétrica extrema. Cometas expelem gás quando voláteis sublimam ao se aproximarem do Sol. Se 3i Atlas tiver bolsões de monóxido de carbono cristalino ou outra química exótica concentrada em uma região, isso poderia causar jatos direcionais que explicariam as manobras e a assimetria térmica. Mas então, onde estão os jatos? Por que nenhum telescópio captou emissão no ultravioleta característica de moléculas de CO excitadas? Por que a modulação de rádio persiste? Desgaseificação não gera sinais de radiofrequência modulados. O cérebro humano é excelente em encontrar ordem no caos. Mas modelos computacionais confirmaram as periodicidades. Algoritmos de detecção de anomalias, projetados para filtrar exatamente esse tipo de viés, marcaram 3i Atlas como outlier em todos os parâmetros testados. Quarta explicação: lente gravitacional ou perturbação de corpo escuro. Talvez haja uma massa invisível, um planeta anão não detectado, ou até mesmo um pequeno buraco negro primordial, distorcendo a trajetória do objeto.
Mas para causar duas correções discretas em 48 horas, esse corpo escuro teria que estar posicionado com precisão cirúrgica no caminho de 3i Atlas e exercer força gravitacional em janelas temporais extremamente curtas. Além disso, lentes gravitacionais não explicam emissão de rádio ou assimetria térmica ativa. Então vamos para o desconfortável. E se 3i Atlas não for um cometa nem um asteroide? Existem outras possibilidades que não envolvem invocar inteligência extraterrestre, mas que ainda desafiam nossa compreensão atual de astrofísica. Uma delas, criovulcanismo ativo alimentado por decaimento radioativo interno. Se o objeto tiver núcleo rico em isótopos de vida longa, o calor residual poderia manter bolsões líquidos sob a superfície e causar erupções direcionais. Isso explicaria a assimetria térmica e talvez até as manobras. Mas não explica a precisão da rotação ou a emissão de rádio. Campos magnéticos interagindo com o vento solar poderiam, teoricamente, gerar emissões eletromagnéticas. Mas a modulação sincronizada com rotação exigiria geometria de campo extremamente específica, algo que não sobreviveria intacto a milhares de anos de viagem interestelar. E então há a hipótese que ninguém quer dizer em voz alta, mas que os dados tornam plausível. Artefato tecnológico? Não necessariamente ativo, talvez fóssil. Uma sonda antiga lançada por civilização que deixou de existir há milênios, ainda seguindo programação residual. Ou estrutura de habitação interestelar danificada, girando no vazio, com sistemas de energia degenerados emitindo sinais fracos. A precisão da rotação faria sentido se houvesse giroscópios ou volantes de inércia a bordo. A emissão de rádio poderia ser vazamento de transmissores antigos. As manobras poderiam ser tentativas automáticas de correção de curso executadas por computador de bordo que ainda responde a sensores solares. A diferença entre tecnologia avançada e fenômeno natural pode ser indistinguível à distância se não soubermos o que procurar. A navalha de Ockham nos diz para preferir a explicação mais simples, mas quando todas as explicações simples falham, somos forçados a considerar as complexas. Hassan Al-Fayed, do Centro de Estudos de Objetos Transientes da Arábia, foi cauteloso, mas direto. Não estou dizendo que é artificial. Estou dizendo que os dados não se encaixam em nenhuma categoria natural conhecida. Se formos rigorosos com o método científico, precisamos testar a hipótese de artificialidade, com a mesma seriedade que testamos vulcanismo exótico ou química desconhecida. Descartar uma possibilidade antes de investigar é dogma, não ciência. Não é a possibilidade de 3i Atlas ser artificial. É o silêncio institucional. Harvard demorou 72 horas para liberar os modelos de perturbação. O Consórcio Internacional de Rastreamento Orbital emitiu nota técnica seca, confirmando as manobras, mas sem análise interpretativa. Nenhuma universidade de primeira linha publicou preprint sobre as emissões de rádio. O protocolo científico padrão para descobertas dessa magnitude é transparência imediata e revisão por pares em paralelo. Dados brutos vão para servidores públicos em horas. Aqui temos embargo não oficial. Duas explicações possíveis. Uma, as instituições estão sendo cautelosas para não espalhar pânico ou especulação prematura. É compreensível. A memória de Oumuamua ainda está fresca, quando hipóteses de vela solar alienígena dominaram manchetes e criaram ruído que atrapalhou a análise sóbria. Talvez os astrônomos estejam esperando ter modelos sólidos antes de enfrentar o circo midiático. Isso seria responsável. Algo que muda o jogo completamente. Não estou sugerindo conspiração. Estou apontando padrão de comportamento. Quando a comunidade científica quebra protocolo de transparência, geralmente há razão específica. Às vezes é proteger patente ou descoberta. Às vezes é evitar alarme público até ter certeza. E às vezes é porque o que estão vendo desafia pressupostos tão fundamentais que requer validação extrema antes de anúncio. Após essa passagem, o objeto acelerará para além de 120 km por segundo, impulsionado pelo efeito de estilingue gravitacional. Em semanas, estará além da órbita de Marte. Em meses, além de Júpiter. E então, desaparecerá no vazio interestelar para sempre, acelerando para velocidades que tornam a interceptação impossível com tecnologia atual. 18 dias para apontar todos os telescópios disponíveis para esse objeto e extrair cada fóton de informação possível. Se houver estruturas na superfície, se houver simetrias artificiais, se houver qualquer detalhe que confirme ou refute a artificialidade, precisa ser capturado agora. O que aprendemos depende do que acontecer. Se 3i Atlas executar mais manobras conforme se aproxima do periélio, especialmente manobras que não correspondam à desgaseificação prevista, a hipótese de artificialidade ganha peso dramático. Se, pelo contrário, o objeto começar a exibir jatos de gás visíveis e as anomalias térmicas estabilizarem,
poderemos estar diante de classe nova de cometa interestelar com química verdadeiramente alienígena, vinda de sistema estelar com composição diferente da nossa. Ambos cenários reescreveriam a astronomia. Não necessariamente aliens, mas certamente ciência nova. Se houver 1% de chance de ser tecnologia extraterrestre e não mobilizarmos todos os recursos para confirmar, que geração futura nos perdoará? Protocolo de resposta rápida, que inclui redirecionamento de telescópios espaciais de missões não críticas para observação contínua de 3I Atlas, coordenação de radiotelescópios globais para buscar sinais em banda larga além da linha do hidrogênio, imageamento interferométrico usando múltiplos, telescópios sincronizados para resolver detalhes de superfície, análise espectroscópica intensiva para identificar composição química precisa e modelagem de trajetória atualizada a cada 6 horas para detectar qualquer desvio adicional. Publicação em servidor aberto de todas as medições brutas para que astrônomos ao redor do mundo possam contribuir com análise independente. Ciência funciona melhor quando 1000 cérebros diferentes atacam o mesmo problema por ângulos diferentes. Segredo institucional, mesmo bem intencionado, retarda progresso. Está entrando na região interna do Sistema Solar, onde ainda é possível planejar sobrevoo com sonda usando propulsão convencional. A velocidade é alta, mas não impossível. Comparação útil. A New Horizons viajou a 16 km por segundo quando passou por Plutão. 3I Atlas está a 87 km por segundo, sim, mas uma trajetória bem calculada usando assistência gravitacional de Júpiter poderia teoricamente posicionar sonda para encontro próximo. Isso significa usar foguete já na plataforma, carga útil mínima, risco máximo. A sonda não alcançaria o objeto antes do periélio, mas poderia cruzar sua trajetória após ele acelerar para fora, capturando imagens de alta resolução, medindo campos magnéticos se houver, talvez até coletando partículas de poeira deixadas para trás. É missão de altíssimo risco, com chance moderada de sucesso. Mas se houver qualquer possibilidade de confirmar a artificialidade, o custo vale. Mas a ESA tem foguete Vega em preparação. A JAXA tem tecnologia de sobrevoo rápido testada com missões de asteroides. A NASA tem capacidade de análise de dados em tempo real. E consórcios privados como SpaceX poderiam fornecer plataforma de lançamento com custo reduzido. Se houve momento para cooperação global em exploração espacial, é agora. Ou confirmamos que 3I Atlas é fenômeno natural extremamente raro que expandirá nosso entendimento de astrofísica cometária, ou enfrentamos a possibilidade de que não estamos sozinhos e que o universo está mais povoado de tecnologia do que pensávamos. Ambas conclusões nos forçam a reescrever capítulos inteiros de ciência. Ambas são, à sua maneira, aterrorizantes e maravilhosas. Daqui a 18 dias, 3I Atlas começará a acelerar para além do nosso alcance. Quando cruzar a órbita de Netuno daqui a 2 anos e começar a desvanecer na escuridão do espaço profundo, ou teremos respostas, ou teremos apenas perguntas maiores. E talvez, apenas talvez, olharemos para trás e perceberemos que esse foi o momento em que o universo piscou para nós e nós quase perdemos. Não é história de ficção, é dado observacional, é real. E está acontecendo agora, sobre nossas cabeças, enquanto você lê isso.